ao painel 6 sobre novos desafios para a resolução extrajudicial de litígios. Vou cumprir rigorosamente a ordem porque se apresentam aqui no programa. Julgo que há aqui 2 oradores que não vão estar presentes. De qualquer das formas, vou pedir a todos que cumpramos, até porque eu também sou oradora, que cumpramos respeitosamente e intransigentemente os 10 minutos que nos são concedidos por causa do fecho da universidade. Ora bem, sem mais delongas e só apenas agradecendo à organização deste evento e ao Iberojur, aqui, digamos, presente a professora Camila, eu agradeço, obviamente, e vou já de início, sem delongas, que não vale a pena delongas, começar por chamar os oradores, e o primeiro orador é o Dr. Marcelino Abreu, que nos vem falar de arbitragem voluntária, institucionalizada, de consumo no direito português, à luz da Lei 63 de 2011, de 14 de dezembro, e da Lei 144 de 2015, de 8 de outubro, questões relevantes. Vou chamá-lo, relembro novamente, Sr. Doutor, 10 minutos, e eu vou contabilizar estes 10 minutos. Obrigado, Sra. Professora Maria João Mimoso. Meus cumprimentos ao Iberojur pela organização deste evento. Os meus cumprimentos ao professor Sérgio Machado, que é presente, meu orientador de doutoramento. Meus cumprimentos à doutora Maria João Mimoso, minha professora nos tempos da Faculdade de Direito Internacional Privado. Vou falar sobre arbitragem voluntária no direito português, tendo por base dois diplomas legislativos, que é a Lei 63 de 2011 e a Lei 144 de 2015, que são, desde logo, os diplomas que regem neste domínio. A arbitragem voluntária é admissível no nosso ordenamento jurídico, desde logo, por força da Constituição da República Portuguesa, que permite que o legislador crie instrumentos, formas jurisdicionais de composição de conflitos. Ou seja, à luz da Constituição, é possível que não só os tribunais judiciais, mas também outras formas de resolução de litígios sejam criadas e, com base nisso, os litígios sejam dirimidos. Deste modo, o legislador português, legislador ordinário, criou 2 diplomas, a Lei 63 de 2011 e a Lei 144 de 2015, prevendo assim meios alternativos, e o próprio nome é elucidativo, alternativos, não são os principais, são alternativos de composição de litígio. Qualquer litígio? Não. Desde logo, há 3 requisitos, e eu estou a falar da resolução alternativa de litígio no domínio do direito do consumo e, mais concretamente, a resolução alternativa de litígio que é feita através dos centros institucionalizados de arbitragem de consumo. Ou seja, não estou a falar da arbitragem ad hoc, estou a falar de arbitragem institucionalizada. Desde logo, 3 requisitos para que possamos ter arbitragem institucionalizada. Tem que ser um litígio de natureza patrimonial. Tem que ser um litígio que não esteja, por força da lei, subtraído à arbitragem. E tem que haver uma convenção arbitral. Ou seja, há 3 requisitos cumulativos, essenciais, para que possamos submeter um litígio numa relação jurídica de consumo à sua decisão a árbitros. Tem que ser de natureza patrimonial, porque se não for de natureza patrimonial, está excluído. Não pode estar excluído por força da lei, por exemplo, um litígio de natureza criminal não pode ser dirimido no tribunal arbitral. Por exemplo, um litígio em que se discuta um ato médico está excluído. Mas, por exemplo, isso já me aconteceu na minha vida profissional enquanto árbitro, que
tinha um litígio em que se discutia se uma prótese dentária estava ou não em bom estado. Eu não discuto o ato médico, eu discuto a qualidade do material. Material esse de que foi feita aquela prótese. E, portanto, se pensam que, bom, temos uma prótese dentária, não pode o Tribunal Arbitral se pronunciar, pode, porque vai discutir se a prótese dentária foi bem ou mal feita, se tinha ou não defeito. Outra questão que também se levanta é esta. É necessária uma convenção arbitral. O que é isto? Bom, é necessário um acordo entre as partes. Nenhuma parte pode impor à outra, ou pelo menos até certo momento, já vamos ver, nenhuma parte poderia impor à outra, o consumidor não poderia impor ao agente económico, o agente económico não pode impor ao consumidor o recurso aos tribunais arbitrais. Portanto, tinha que haver aqui um acordo entre as partes que permitisse a intervenção do Tribunal Arbitral. Ou seja, a legitimidade do Tribunal Arbitral assenta na vontade num negócio jurídico, num acordo entre as partes. E a questão que se levanta é, bom, então que acordo é esse? Como é que ele é conseguido? Porque em Portugal nós temos uma coisa que é a declaração de adesão do agente económico ao Tribunal Arbitral. O agente económico faz uma declaração unilateral dizendo: eu aceito que nos litígios de consumo em que eu seja parte, o Tribunal Arbitral os possa dirimir. Isto é uma declaração, digamos, de adesão genérica. Ou seja, o agente económico faz esta declaração para todo e qualquer litígio em que ele seja parte. E a pergunta que se poderia levantar aqui, que colocar aqui é esta. Esta declaração é uma declaração negocial ou uma proposta de contratar? Ou uma promessa de contratar? Há quem entenda que é uma declaração negocial e há quem entenda que é uma promessa de contratação. Eu entendo, e a maioria da doutrina vai nesse sentido, é uma proposta, digamos, é uma declaração negocial. Ou seja, o agente económico declara urbi et orbi a todos e qualquer potenciais clientes que tenha numa relação jurídica, dizendo: se com o senhor A, B ou C, com qualquer pessoa com quem eu contrate, eu tiver um litígio de natureza de consumo, esse consumidor pode recorrer ao Tribunal Arbitral. Ou seja, com esta declaração negocial, no dia que que o consumidor decidir, porque tem um litígio contra aquele agente económico, num contrato de compra e venda, de prestação de serviço, seja qual for, decidir, então eu vou dirimir isto no Tribunal Arbitral, consolidou-se aqui a convenção arbitral. Há a declaração de aceitação e há a declaração do agente económico dizendo: eu aderi ao Tribunal Arbitral, e o consumidor diz: eu aceitei essa declaração. E, portanto, temos aqui não uma promessa de contratação, mas duas declarações negociais em tempos diferentes que se fundiram e formaram uma convenção arbitral. E então temos aqui o seguinte: é necessário haver uma convenção arbitral. Era necessário. E eu digo era. Porquê? Porque as coisas alteraram-se. Alteraram-se porquê? Porque, a dada altura, o nosso legislador, em Portugal, com a Lei 6 de 2011 e mais tarde com a Lei 63 de 2019, alterou este estado de coisas. Veio o nosso legislador mais tarde dizer o seguinte: é possível um consumidor, por sua iniciativa, submeter um litígio a um tribunal arbitral de um centro institucionalizado de resolução alternativa de litígios, desde que, e portanto o agente económico não se pode opor a essa opção do consumidor. O que é que temos aqui? Nós temos aqui uma arbitragem voluntária. Nós não temos aqui aquilo que erradamente a nossa lei chama de arbitragem necessária.
Aquilo que se chama de arbitragem necessária está previsto no Código Civil e é quando a lei diz que tem que se recorrer à arbitragem necessária. É o 1139 e 1133 do Código de Processo Civil que regem nesta matéria. Ora, nós não temos uma arbitragem necessária porque não temos a lei a dizer obrigatoriamente arbitragem. Não, o que diz é, se o consumidor quiser, pode recorrer à arbitragem e o agente económico não se pode opor. Ou seja, temos uma arbitragem potestativa, que eu costumo chamar uma arbitragem voluntária imperfeita, uma arbitragem voluntária au pelege. Porquê? Porque de um lado temos a vontade do consumidor, que se quiser desencadeia a arbitragem, o agente económico não se pode opor, e do outro lado temos a lei que sanciona, dá poder, dá valor a essa vontade unilateral do consumidor. Ou seja, a dada altura passamos a ter uma arbitragem potestativa dentro da arbitragem voluntária de consumo. Esta arbitragem potestativa começou por existir apenas a partir de 2011 nos serviços públicos essenciais ou, se quisermos, serviços de interesse geral. Água, luz, telefone, gás, resíduos sólidos. Neste domínio que a lei portuguesa, não vou discutir aqui se é a terminologia melhor ou pior, que a lei portuguesa previa que era os serviços públicos, usando a nomenclatura da lei, serviços públicos essenciais. Mais tarde, em 2019, com a Lei 63, alargou-se tudo isto a todos, exceto aqueles que estão excluídos por força do artigo 2º da Lei 144 de 2015, que são as exclusões, aquilo que não pode ser dirimido por tribunais arbitrais. Portanto, tudo aquilo que é possível, litígios de natureza económica, são possíveis de ser dirimidos pelo tribunal arbitral. Todos estes litígios podem ser dirimidos por recurso ao tribunal arbitral por iniciativa do consumidor, desde que o litígio tenha um valor até 5.000 euros. Ou seja, passamos a ter uma arbitragem potestativa generalizada a todas as relações de consumo, que não estejam excluídas, até um valor de 5.000 euros. Acima disso, continuamos a necessitar da convenção arbitral. Abaixo de 5.000 euros, prescinde-se da convenção arbitral. É a vontade do consumidor e é a sanção dessa vontade por força da lei. Não vou alongar mais, porque já gastei os meus 5 minutos. Não vou tratar das limitações à intervenção e não vou tratar da intervenção de terceiros, porque não há tempo. Muito obrigado. Agradeço o convite. Espero que tenha sido claro na minha exposição. Muito obrigado. Não esperou. Ora bem, vamos então ouvir a nossa colega, portanto, segunda oradora, a professora Soaila Viana de Castro, que vem da Universidade Portucalense e que nos vai falar do uso da inteligência artificial na arbitragem internacional, oportunidades e desafios. Pois. Depois vamos lá outra vez. Está aqui. E vai aqui agora ao som. Ali. Aqui. Pronto. Se calhar o melhor é depois afastar ou retirá-los. O quê? Aqui. Não, pode deixar. Tá bom. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu vou falar aqui
resumidamente, nos meus 10 minutos, sobre o uso da inteligência artificial na arbitragem internacional, abordar algumas oportunidades e principalmente desafios. Bom, então, de forma também a compreender um pouco como é que o paper, né, está estruturado. O objetivo do estudo é justamente investigar o uso da inteligência artificial no processo arbitral. Eu optei por fazer, na verdade, uma sessão sobre a inteligência artificial e os dilemas que envolvem a sua utilização de uma forma geral. E na outra sessão do paper, então, eu trato mais diretamente do processo arbitral e do uso da inteligência artificial na arbitragem internacional. Bom, a inteligência artificial e a sua utilização, na verdade, ela vem sendo debatida de uma maneira geral em diferentes áreas do conhecimento, afinal de contas, trata-se mesmo de uma revolução, de uma nova revolução industrial, e, portanto, que vem sendo chamada de quarta revolução industrial, ou simplesmente indústria 4.0. Alguns autores, então, têm cuidado de fazer uma diferenciação entre a inteligência artificial e a tecnologia de uma forma geral, porque, afinal de contas, claramente já temos a utilização da tecnologia para, por exemplo, realização de conferências, ou mesmo nesse momento, não é, com a apresentação online. No entanto, quando falamos da inteligência artificial, estamos a falar de algo distinto, né, de algo mais específico, que envolve, então, quantidades gigantescas de dados e informações, e mesmo da produção de relatórios e informações novas a partir desses comandos gerais, que geralmente são alimentados por programadores. Ou seja, nós estamos a falar de algo muito mais ativo, como eu coloco aqui, por exemplo, o trabalho do Carlos Alberto Carbona e Vitor Silveira Vieira. Já temos, então, na verdade, uma literatura bastante estabelecida sobre a temática. Ou seja, né, um outro artigo bastante relevante na área é o What is Artificial Intelligence, do Stefan de Spiegeleider, mais Swex, que apresenta a seguinte definição, né, que a inteligência artificial poderia ser definida como uma inteligência não humana que é medida pela sua capacidade de replicar competências mentais humanas, tais como reconhecimento de padrões, compreensão da linguagem natural, aprendizagem adaptativa a partir da experiência, elaboração de estratégias ou raciocinar sobre outros assuntos. Então, a partir do uso da inteligência artificial, nós temos os algoritmos, né? E esses algoritmos, eles são essenciais porque, na verdade, a sequência de passos e algoritmos define o resultado que vai ser fornecido, por exemplo, no processo judicial ou no processo arbitral. E, novamente, esses algoritmos, eles são alimentados por programadores. O que nos leva, então, a alguns impactos, muitos deles positivos, mas também alguns negativos, ou mesmo desafios que nós temos que pensar quando nós falamos da aplicação da inteligência artificial ao direito, ou mais especificamente à arbitragem, que é justamente o viés, né, nos processos de decisão automatizados, que vem se multiplicando, e também, não menos importante, eu diria, a invasão da privacidade e as novas formas de controle sobre essa invasão. O que nos leva, por exemplo, a um questionamento, por exemplo, com relação à transparência nesses processos, que envolvem a escolha de algoritmos, né? Qual é o nível de transparência nesses processos? Um outro trabalho, né, do Guanyu Li e Rebecca Lewis, fala, inclusive, que estima-se que 70% dos dispositivos que utilizam a inteligência artificial apresentam vulnerabilidades. O que nos leva ao que já foi abordado aqui durante essa conferência e em outras apresentações, que é a questão da proteção de dados. Né? Então, como assegurar, na verdade, que essa utilização vai se dar de forma segura em matéria de proteção de dados e em matéria de ataques cibernéticos. E uma outra distinção que vem sendo abordada por essa doutrina, por essa literatura acadêmica, é a distinção entre a inteligência artificial aplicada ao direito e o direito da inteligência artificial, né? Porque, afinal de contas, nós temos demandas regulatórias, claro, para o surgimento de um direito da inteligência artificial, e, ao mesmo tempo, o próprio direito é um campo, né, para a aplicação da inteligência artificial.
e que nos leva, de novo, a um potencial impacto para essas profissões jurídicas. Nesse campo, que eu considero que é o mais interessante, né, para o meu paper, especificamente aqui, para a investigação que eu conduzi, nós temos, então, quando falamos da inteligência artificial aplicada ao direito, nós temos, na verdade, cada vez mais dados, como padrões de fatos, padrões de documentos, decisões anteriores, que funcionam, na verdade, como inputs nessa inteligência artificial, de forma a aprimorar determinados resultados jurídicos, que são conhecidos, então, como outputs. E como essa doutrina também aponta, alguns estudos iniciais já apontaram nesse sentido, a inteligência artificial vem sendo utilizada no campo da arbitragem internacional como um árbitro robô, principalmente nas disputas online. E o que nos leva, então, ao que nós podemos chamar de um risco de decisionismo tecnológico e uma dificuldade, né, de lidar, então, com a fundamentação exigida pela lei. Então, no caso do uso da inteligência artificial no processo arbitral, diversos autores já apontaram que o incurso de meios eletrônicos e digitais nos métodos de resolução de disputas, inclusive aqui a professora Maria João Mimoso, que já tem também um artigo publicado sobre temática, foi particularmente percebido no processo arbitral. E existem alguns motivos para isso, né? Afinal de contas, a arbitragem ela é marcada muito mais pela sua flexibilidade, pela sua adaptação, quando nós comparamos com os processos judiciais que correm nos tribunais. Já vou terminar. Enfim, então são exemplos de uso da tecnologia no processo arbitral. As comunicações, ordens processuais enviadas por e-mail, as audiências realizadas por videoconferências. Né? Então, nesse campo, nós estamos a falar do uso da tecnologia de uma forma geral. Agora, quando nós nos deparamos, aí sim, com o uso da IA, que não é, como eu fiz essa distinção, o uso da tecnologia de uma forma geral, nós temos, então, maiores desafios, né? Porque, afinal de contas, nós estamos a falar da organização e produção de conteúdo em substituição à atuação humana, o que nos leva, alguns autores, a falarem da metáfora da quarta parte, em que o software substitui mesmo o mediador ou árbitro nas disputas online. Alguns aspectos jurídicos, vou ser muito breve aqui na minha exposição, embora tenha mais dados e mais abordagens no meu paper. Uma das questões é que muitas das legislações falam que o árbitro tem que ser uma pessoa capaz, né? Dou aqui alguns exemplos de legislações nesse sentido. Isso excluiria por si só a possibilidade da atuação de uma máquina como árbitro. Uma outra questão é a questão da responsabilização, não é? Porque justamente essas legislações tiveram uma preocupação de evitar a responsabilização do centro de arbitragem pelo julgamento do litígio. Então, fizeram a opção de falar de uma pessoa capaz. No entanto, nesse caso, nós teríamos também um problema jurídico a ser resolvido, inclusive quando nós consideramos a Convenção de Nova York de 1958, que poderia ensejar, então, problemas para o posterior reconhecimento da sentença arbitral. Alguns possíveis problemas, então, para encerrar mesmo minha fala, se referem ao princípio competência e competência, né, que é justamente questionamento da competência por uma das partes, que conduziria a uma judicialização indesejada, o questionamento da neutralidade e imparcialidade do árbitro robô, né, porque, afinal de contas, temos uma programação realizada pelo seu desenvolvedor, que poderia estar enviesada, porque, afinal de contas, tem critérios ali estabelecidos, e a própria verificação da responsabilidade civil do algoritmo. Então, eu, ao longo do meu paper, faço alguns estudos de caso. Tem um caso que eu acho que é bastante emblemático, que é justamente esse Smart Settle, porque ele é completamente automatizado, desenvolvido por uma empresa com sede no Canadá, né? Então, é um caso muito interessante, talvez mais ainda emblemático desse tipo de utilização. Então, fico à disposição, agradeço aqui a oportunidade de falar sobre esse tema e encerro a minha apresentação. Muito obrigada.
Vamos ver onde é que isto está. Não consigo compartilhar, é cedo. Está compartilhado, professora. Ai, Doutora, estou? estamos a ver. Porquê é que não estou a ver? Devia estar. Estou a ver, estou. Desculpem. Estamos a Obrigada. ver, está tudo certo. Imagina. Vou fazer aqui uma coisa que é o seguinte: a oradora seguinte sou eu. Portanto, eu sou moderadora de painel, mas também sou, ao mesmo tempo, oradora. Para quem não me conhece, eu sou Maria João Mimoso, sou professora neste momento da Universidade Portucalense. Enfim, já levo muitos anos de atividade docente, não vale a pena contabilizá-los. Tenho alguns alunos aqui presentes, ex-alunos em sala, e passo de imediato, digamos, ao tema que aqui me trouxe. Ora bem, o tema que aqui me trouxe tem a ver com os meios de resolução extrajudiciais de litígios e o objetivo do desenvolvimento sustentável. Ou seja, quando eu estou a falar de meios de resolução extrajudiciais de litígios, estou a falar, sobretudo, de arbitragem, estou a falar de mediação e de conciliação, posso também falar de divórcio, de meios preventivos, mas eu considero que os meios de resolução extrajudiciais de litígios, como é a mediação, a conciliação e a arbitragem, há aqui um único que é um meio alternativo, que é a arbitragem, os outros não são meios alternativos. O meio só é alternativo quando cumpre a mesma função, enfim, da Justiça Estadual, e o único que cumpre a mesma função da Justiça Estadual é a arbitragem, os outros não são alternativos, são meios de resolução extrajudiciais. Ora bem, e aqui temos agora o problema dos ODS, aquilo que nós chamamos de ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, eu sou uma descrente destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que o conteúdo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma coisa muito bonita, digamos, enfim, uma expressão que de conteúdo vamos ver se nós retiramos aqui alguma coisa e vamos perceber se os Estados, se a própria União Europeia, se o mundo está a fazer alguma coisa neste sentido, sobretudo naquele ODS que me traz aqui, que é o ODS 16, sobre a paz, a justiça e as instituições. De qualquer das formas, e muito rapidamente, eu vou falar aqui, enfim, isto já dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e já agora, só para vos dar aqui uma introdução, eu tive o cuidado de tentar verificar e fazer uma investigação sobre o que é que significa sustentabilidade. E a sustentabilidade é algo dito assim, temos que, de alguma forma, não comprometer, quer a nível económico, social e ambiental, as futuras gerações, as gerações vindouras. Que é isto, afinal, depois de muito, enfim, de nós prestarmos atenção a esta sustentabilidade. Só por curiosidade, nós temos aqui a Declaração do Milénio em 2000, que teve 8 metas, portanto, acabar com a fome, a miséria, a educação, a igualdade, a redução da mortalidade, enfim, combater com a SIDA, a qualidade e, portanto, e uma série de coisas. Portanto, já havia aqui um propósito desta sustentabilidade, ou seja, a preparação, enfim, da vida das gerações vindouras, enfim, das futuras gerações, para que nós não comprometêssemos no mundo atual o que viria aí a seguir. Depois, desculpem, temos a conferência, em 2012, a Conferência das Nações Unidas, que, enfim, teve lugar no Rio de Janeiro, em que se concluiu que, na verdade, era preciso ser reformuladas as metas apontadas na Declaração do Milénio. Portanto, mais uma vez, o desenvolvimento sustentável e, portanto, e muito, digamos, muita publicidade em volta disso. Depois, em 2015, é esta que me interessa, em 2015 temos a Convenção de Nova Iorque, onde estiveram os 193, enfim, Estados, membros, e que entenderam consolidar, concretizar 17 ODS a atingir relativamente, enfim, através de 179 metas, e que isto seria até 2030. Eu, sinceramente, olhando para o mundo atual e olhando para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assusto-me, não é? Porque então andamos todos aqui a perder tempo, a fazer conferências internacionais, a ter, evidentemente, os Estados, os seus representantes, e depois, obviamente, as coisas não têm os seus resultados. Ora bem, temos agora aqui a Agenda 30 para o Desenvolvimento Sustentável.
até 2030, vamos lá ver o que é preciso. Só para vos dizer, antes de eu ir digamos, ao ODS 16, que é aquele que me importa aqui nesta apresentação, só para vos dizer que temos 17 ODS hoje em dia, enfim, e que eles estão articulados entre si, não vivem uns sem os outros, e têm por missão o que está aqui, e eu vou saltando, portanto, ou seja, não vale a pena falar disto, erradicar a pobreza, dá-nos um certo, evidentemente, de apreensão e muita, implementar o desenvolvimento económico, social e ambiental à escala global. Tudo isto é, evidentemente, muito vago, não é? E, portanto, isto teria que ser concretizado, mas nós olhamos em nosso redor e vimos muito pouco. Depois, isto tudo muito bonito, que é o que nos aparecem, os 17 ODS, eu vou-me centrar claramente, enfim, no ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Bem, e o que é isto afinal? Claro que depois também vou abordar muito rapidamente, depois farei isso no paper, o problema, enfim, da conexão, da grande conexão entre paz, justiça e instituições eficazes e o número 4 e o ODS 4 relativamente à educação de qualidade. Bem, só para vos dizer que o que é que significa isto? Reparem que o meu tema é resolução extrajudicial de litígios e ODS 16. Em que é que o ODS 16 pode contribuir para a resolução extrajudicial de litígios? Temos, obviamente, a paz, o que é isto? Sociedades pacíficas e inclusíveis. Mas o que é isto, afinal? O que é que são sociedades pacíficas e inclusivas? O que nós vemos no mundo é cada vez mais exclusão e pacífico não temos. Temos cada vez menos, as guerras estão aí à nossa volta. Já lá vamos. A justiça, acesso, e aqui temos o acesso à justiça, sobretudo nos Estados de Direito, no princípio da separação de poderes, nas democracias, claramente a tutela judicial efetiva, aqui, evidentemente, a grande bandeira, e depois as instituições eficientes. Bem, o que é que temos aqui na justiça de instituições eficientes? Os tribunais, obviamente, e aqui temos os tribunais judiciais, e temos, evidentemente, depois, quiçá, evidentemente, temos os tribunais arbitrais, mas temos também a resolução extrajudicial de litígios. Ora bem, passando, reparem uma coisa. Diz-se que, bem, muito bem, um Estado consegue ter paz se ele tiver acesso à justiça e se as instituições fossem eficazes. Mas, por outro lado, os cidadãos têm que tomar consciência disto. Bem, em primeiro lugar, eu paro já aqui no meu PowerPoint, nem continuo os PowerPoints, porque eu quero discutir aqui uma coisa, ou pelo menos uma reflexão convosco, que é a seguinte. Reparem uma coisa. Para nós termos acesso à justiça, as pessoas têm que ter consciência que podem recorrer à justiça. Mas para recorrer à justiça, a justiça é cara. E, portanto, o grande problema é que, de um lado, temos a justiça estadual. E, portanto, a justiça é cara, precisamos pagar taxas de justiça, advogados, se não for advogados, temos patrocínio, enfim, depois judiciário, etc, etc. Mas tudo isso tem implicações. Tempo, sobretudo. Depois, temos também grande iliteracia relativamente à falta de consciência do cidadão que pode, na verdade, recorrer à justiça. E depois temos um lado, que, sobretudo após o ano de 2007 em diante, enfim, que é, no fundo, o desenvolvimento dos meios de resolução extrajudicial de litígios. Aqui, a mediação tem tido o seu papel, sobretudo na área da família. Eu posso, sobretudo, falar em Portugal, e é na área da família que a mediação está, evidentemente, desenvolvida. Depois temos, claramente, a arbitragem e temos a conciliação. Quanto à arbitragem? Bem, quanto à arbitragem, temos a arbitragem, obviamente eu só vou falar da arbitragem voluntária, enfim, ad hoc institucional, e posso-vos dizer que aqui temos, evidentemente, nós sabemos que a arbitragem, e sobretudo na arbitragem comercial, enfim, que a arbitragem, evidentemente, é cara. Ou melhor, ela é barata se nós o compararmos com as de longas processuais e com o que se ganha em tempo. É caro, porque, na verdade, enfim, a arbitragem institucionalizada, e sobretudo em matéria, portanto, em sede de comércio ou comércio internacional, é bastante cara, porque os honorários dos árbitros são caros, e os centros de arbitragem institucionalizada, também os serviços administrativos, aquilo que, enfim, desempenham, também é caro.
Por outro lado, e já que o primeiro orador deste painel, falou na arbitragem de consumo. Bem, consumidores somos todos nós, não há ninguém que não seja consumidor. Portanto, o que me parece é que tem que haver uma consciencialização do consumidor para, digamos, os seus direitos. Ou seja, ele pode aceder à justiça. E pode aceder à justiça gratuitamente. É a única justiça que é gratuita. E isto, digamos, reparem, digamos, quando nós estamos a ver os meios de resolução extrajudicial de litígios, coloca-se aqui um problema. Muito bem, ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Muito bem. Mas temos que ter cidadãos conscientes dos seus direitos, que têm acesso à justiça. E por outro lado, temos que ter uma cultura da pacificação social. E onde é que nós podemos implementar? Porque nós temos que educar para a paz. Ou seja, há aqui um trabalho, a meu ver, árduo a fazer, que é educar para a pacificação social. Muito do que eu li de literatura diz, não, o conflito é inerente à sociedade, sem conflito nós não avançamos. É verdade que sim, mas nós temos que perceber que também temos que ter, reparem, os currícula das universidades, basta nós atendermos a um currículo, enfim, de uma licenciatura em Direito, para percebermos que a licenciatura, digamos, ensina para o conflito. Não se ensina para a paz, a pacificação social. E, portanto, há algo de errado aqui. Portanto, nós queremos a paz, o acesso à justiça, a paz, coisas que têm que casar antes. Nós temos que, digamos, ensinar, ou melhor, educar para a paz. E depois temos que ter programas adequados, e agora já falo e vou dar um pulo aqui, e vou já para o ensino universitário. E temos que ter quadros, currículos universitários, digamos, no fundo, reclamando ou ensinando, ou de alguma forma, provocando a cultura da paz. E depois nós já sabemos que o conflito é inerente à própria vida em sociedade. E então temos que ter meios para o resolver. E temos que difundir esses meios. As pessoas têm que ter consciência que têm, evidentemente, acesso à justiça. É muito bonito falar de tutela judicial efetiva, ela está na nossa Constituição da República Portuguesa, não é verdade? Portanto, isto é verdade. E depois, como concretizar essa tutela judicial efetiva? E, portanto, este ODS é bonito, o ODS 16. Aliás, eu vou terminar, isto era para vos provar que os ODS estão todos interligados, era para vos provar que o ODS 16 tem 10 metas, e a que eu queria era a meta 16 de Paris, justiça para todos, e justiça para todos é educacional. E por isso é que eu digo que o ODS 16 tem que dar necessariamente a mão ao ODS 4, que é educação de qualidade. Porque sem educação de qualidade, nós não vamos, não conseguimos incutir pacificação social, nem conseguimos consciencializar as pessoas relativamente aos seus direitos. E, portanto, eu até tinha posto aqui, achei engraçado, a justiça para todos, aqui, enfim, a este filme, e depois, obviamente, a meta, enfim, os indicadores, a realidade em Portugal. Houve realmente, os meios de resolução extrajudicial têm combatido, têm servido para o descongestionamento dos tribunais, com uma maior celeridade, a justiça da proximidade. É verdade que sim. O grande problema é que ainda temos que divulgar mais. As pessoas não conhecem, em Portugal, a realidade dos julgados de paz. As pessoas não conhecem os tribunais de consumo. Portanto, isto é importantíssimo, não é? Isto é importantíssimo de ser difundido. Sem educação, não vamos lá. Portanto, e depois eu até trazia aqui algo que já se pensa e já se começa a refletir, que é haver uma mediação laboral, mas aqui na mediação laboral, e vou terminar agora porque o meu tempo está em cima, na mediação laboral nós temos aqui um problema, que é, no fundo, nós temos o empregador e o trabalhador. E o empregador não vai, das duas uma, ou implementamos a tal arbitragem potestativa, ou então não conseguimos uma mediação laboral. Ou aqui, neste caso, era a mediação potestativa, não é? Entre aspas, que era obrigar a entidade a ir à mediação. Era. Depois a arbitragem na ação executiva. Se calhar também era importante nós termos. Também dava para
uma reflexão. E depois era os julgados de paz terem mais competências, que também desafogavam, evidentemente, os tribunais judiciais. Portanto, o mundo é cada vez mais desigual, eu trazia aqui, enfim, tinha aqui várias coisas a dizer, mas não vale a pena, o conflito é universal e inerente à vida em sociedade, há quem diga até que não há progresso sem conflito, mas eu tenho muito medo e não gosto nada de dizer isso assim, enfim, isto teria que ser explicado, especulado, porque não podia ser de outra maneira. E depois é isto, educar para o conflito, ou seja, educar para a pacificação social. Mas então, afinal, os advogados, ou os, digamos, aqueles que estão na área da justiça, têm trabalho, até porque o conflito é imanente ao ser humano. O que nós temos é que perceber que há conflito e conflito, não é? Que há conflito e conflito. E, portanto, isto tem que se começar de base e depois ir à cúpula, e a cúpula já é quando nós estamos no ensino universitário, obviamente, e com os currículos universitários. E aqui estou eu, obviamente, a dizer educação mais justiça igual a pacificação. Enfim, eu vou discutir um bocadinho disto, obviamente, enfim, no meu paper, mas na verdade estes ODS é assim um sonho, é uma quimera, que depois da concretização, enfim, portanto, a ONU implementa estas conferências internacionais, mas depois nós ficamos com a sensação que isto é tudo muito, não é conseguido, não é alcançado. E fica-me aqui este amargo, e permitam uma expressão de boca, que é, obviamente, esta insuficiência de andarmos com estes termos, estes chavões, que depois não dão em nada e são um louvo. Meus caros, muito obrigada. Vou, entretanto, retirar-me do papel de oradora para passar a ser outra vez moderadora e para, claramente, muito obrigada, para claramente passar a palavra à doutora Juliana Baraldi Lopes, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que está online e que nos vai falar sobre a nova reclamação pré-processual como meio alternativo de resolução de conflitos na Justiça do Trabalho brasileira. Doutora, tem a palavra. Bom dia, na verdade, boa noite a todos vocês. Aqui no Brasil ainda é 13h. É um prazer estar aqui, apresentar esse paper a vocês. Vou me ater ao tempo, porque eu sei que a gente tem um tempo curto, porque a universidade fecha, né? Como já foi dito. Perfeito. A apresentação de hoje, né, o paper ele é relacionado sobre a nova reclamação pré-processual como meio alternativo de resolução de conflitos na Justiça do Trabalho brasileira. Então, tudo que vai ser dito aqui é sobre o viés do direito do trabalho e a proteção do trabalhador, porque é um dos princípios... Eu posso pedir que ponha o seu som mais alto. Não a estamos a ouvir muito bem. E temos estado a ouvir todos Melhorou muito bem. agora? No máximo. Melhorou? Sim. Eu estou até mais perto. Que bom. Se houver qualquer problema, peço que me avisem, por favor. Mas o objeto da apresentação e do paper é a nova reclamação pré-processual como meio alternativo de resolução de conflitos na Justiça do Trabalho brasileira. Então, o objetivo dessa apresentação e do paper é a análise de um instituto que já existe no direito comum brasileiro, mas sob a perspectiva do direito do trabalho e o princípio protetivo que existe, que é um dos princípios basilares do nosso direito laboral. A reclamação pré-processual, como dito, ela já existe em outras searas do direito brasileiro, na seara civil, comercial e etc. E em março de 2024, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho brasileira aprovou uma resolução disciplinando todas as nuances desse procedimento para que ele tenha um regramento próprio na Justiça do Trabalho. Já havia essa possibilidade de reclamação pré-processual em conflitos coletivos, ou seja, aqueles envolvendo dois sindicatos, um patronal e um de trabalhadores, mas não na seara individual do trabalhador. Essa aprovação, ela significa a regulamentação de mais um meio alternativo de resolução de conflitos. Na verdade, a prevenção de um conflito, né, porque é uma reclamação pré-processual, então não existe ainda a judicialização, nas relações de trabalho. Aí pode ser individual ou coletiva.
Como essa regulamentação é nova, o que se busca aqui é analisar as possíveis consequências desse procedimento, em que uma das partes, que pode estar sem advogado, no caso o trabalhador, pode ser orientada e fechar um acordo, dando possivelmente quitação a toda a relação de trabalho a partir de um requerimento da empresa para uma audiência. Então, essa é uma situação bastante delicada, porque uma das partes presumidamente hipossuficiente, que é o trabalhador, pode estar desassistido e firmar um acordo ali, dando quitação a todas as verbas trabalhistas. A sistemática, basicamente, em apertada síntese, é a seguinte: a parte interessada, que pode ser o trabalhador ou pode ser a empresa, protocola um pedido, né, de reclamação pré-processual. Todos os processos judiciais brasileiros hoje, da Justiça do Trabalho, eles funcionam eletronicamente, então é possível fazer um pedido eletrônico para instauração dessa reclamação pré-processual, mas o trabalhador também pode dirigir-se ao fórum e fazer esse pedido, que um servidor vai colocar isso no sistema da Justiça do Trabalho. Feito esse pedido, é designada uma audiência de conciliação. Então, o conciliador, que é um servidor da Justiça do Trabalho capacitado para isso, e imparcial, claro, vai conduzir a audiência buscando o acordo. Quem pediu a reclamação processual, claro, vai trazer uma proposta de acordo para, quem sabe, chegar-se a um consenso. Se houver esse consenso, o acordo ele é homologado pelo servidor, depois assinado por um juiz, e isso torna-se um título executivo judicial, ou seja, tem força de sentença mesmo, como se fosse uma outra demanda e etc. E aquilo vale tanto para cobrar os direitos, quanto para dar quitação, passa-se o trânsito em julgado e etc. Se não houver o acordo, a reclamação pré-processual é arquivada, e nesse caso o trabalhador pode ingressar com uma reclamação trabalhista se entender que tem algum direito que não foi atendido e etc. E aí o processo vai correr normalmente. Eu busco no paper fazer um paralelo da reclamação pré-processual com o pedido de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Esse, sim, é um procedimento que já existe desde 2017, quando aconteceu a reforma trabalhista aqui no Brasil. Então, foi um procedimento que foi passado por lei para realmente regulamentar, muitas vezes, situações em que o empregador ou o empregado sabia que havia ali um conflito, alguma verba que poderia vir a ser deferida num processo judicial, e com a homologação extrajudicial, aquilo também tinha uma chancela do Poder Judiciário e não se poderia mais reclamar aquela rubrica. Qual que é a diferença da reclamação pré-processual com o pedido de homologação extrajudicial? O primeiro é que na homologação de acordo extrajudicial, as partes estão ali negociando diretamente. É possível, então, que se chegue num acordo e as partes em conjunto cheguem na justiça para poder pedir a homologação. Na reclamação pré-processual, não existe a possibilidade de um pré-acordo, esse é um dos requisitos. Então, a parte que entende que está devedora ou que tem algum problema, chama a outra parte, com perdão da expressão, chama para conversar. É um pouquinho diferente. A segunda diferença é que no pedido de homologação de acordo extrajudicial, necessariamente, porque isso é um requisito da lei, ambas as partes devem estar representadas por advogados diferentes, justamente para que haja essa possibilidade de orientação, para que todas as partes estejam ali em termos iguais, em termos de orientação, observação e informação em relação ao que está se dando quitação. Na reclamação pré-processual, não, a parte pode estar desassistida, sem prejuízo da orientação de um servidor da Justiça do Trabalho, mas que é diferente de um advogado constituído para proteger os interesses daquela parte. A formalização do acordo também é diferente, porque na homologação de acordo extrajudicial, para ser submetido o pedido, o acordo já tem que estar formalizado no papel e etc., com tudo já acordado, é simplesmente a chancela do Poder Judiciário. Na reclamação pré-processual, ainda existe toda aquela possibilidade de negociação em audiência. E a similitude de ambos é que, havendo acordo, ambos passa-se a chancela judicial e é dada a quitação em relação às verbas que são objeto do acordo, mas também não é impossível que haja a quitação de toda a relação de trabalho, que daí é um campo um pouco mais
delicado. Em termos de preocupação quanto à reclamação pré-processual, que esse também é o objeto do paper, é a possibilidade de lesão ao trabalhador caso não haja uma correta orientação desse trabalhador em relação ao que está sendo acordado. Se o empregado tiver algo, ou o ex-empregado, tiver algum interesse e a empresa oferecer algum valor menor e por algum motivo esse trabalhador aceitar, ele não pode mais reclamar aquilo novamente. Isso é um grande risco. É necessário, de fato, que haja uma informação muito ampla e muito clara a respeito do que está sendo dado à quitação. Os riscos são, justamente, a ausência de obrigatoriedade de a participação de um advogado, que, a nosso ver, é importante para poder orientar essa pessoa, a possibilidade de quitação integral ao contrato de trabalho, muitas vezes com algum valor que seja inferior e não seja justo, e, por outro lado, a não interrupção da prescrição, porque enquanto se está negociando algum acordo extrajudicial, interrompe-se a prescrição. Na reclamação pré-processual, não se interrompe a prescrição. Então, se as partes ficarem ali numa tratativa e passar-se os 2 anos para ajuizamento da demanda trabalhista, o trabalhador não pode mais reclamar aquele valor. Essas são as preocupações que são trazidas no paper e o cotejo de diferenças entre os 2 institutos e as sugestões que são dadas para a efetividade da reclamação pré-processual na Justiça do Trabalho, uma vez que o instituto é muito novo, tudo isso foi chancelado agora em abril, nós estamos no início de julho, então ainda há muito a ser observado. Mas as sugestões são efetiva capacitação dos servidores da Justiça do Trabalho para poder lidar com esse tema, orientação e clareza ao trabalhador, se estiver desassistido por advogado, quanto à quitação outorgada, o que ele está recebendo, o que ele está dando de quitação, que ele não vai poder mais reclamar aquilo, e a marcação de audiência para realmente entender os fatos, para a detecção de possíveis fraudes que possam acontecer. São essas as ponderações, creio que eu tenha me atido aqui ao tempo, até um pouquinho menos, mas que isso é o mais objetivo e o mais clara possível em relação ao objetivo aqui do paper. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde. Muito obrigada, professora, que cumpriu impetrivelmente os 10 minutos. Obrigada. Eu tenho depois uma pergunta para lhe fazer no final, mas eu vou deixar agora o último orador, enfim, porque eu sei que alguns oradores que não vão estar presentes. Passo a palavra de imediato ao meu colega de gabinete, ainda por cima, que está em Portugal, ao professor Fernando Horta, que está aqui e que vai falar sobre a medida e a ordem constitucional e normativa portuguesa. O professor tem a palavra. Muito boa tarde, professora Maria João Mimoso. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço também o Iberojur também pela oportunidade. Muito boa tarde às minhas colegas e aos meus colegas. Eu vou tratar hoje de um assunto que eu peço licença para compartilhar uns PowerPoint. A minha participação hoje é sobre a mediação. Constou aí do painel como medida, mas é um erro de digitação. Na verdade, eu vou tratar da mediação e as ligações da mediação com a ordem constitucional e a ordem infraconstitucional portuguesa dentro do painel número 6, novos desafios para a resolução extrajudicial. Bem, eu vou falar hoje, primeiro, quais são os temas que dizem respeito ao que se denomina normalmente de resolução alternativa de litígios, a mediação, a autocomposição de conflitos e a ordem normativa, são temas que eu vou tratar hoje. Vou tratar sobre a mediação, que eu denomino de mediação processualizada, e a sua ligação com a Constituição portuguesa, e a ideia de uma tutela jurisdicional efetiva, que foi objeto, inclusive, de menção por parte da professora Mimoso. As características normativas da mediação, isto é, onde que a mediação no sistema normativo português se encontra, e as considerações finais sobre o assunto. Na questão ligada aos temas,
Na verdade, quando nós falamos de resolução alternativa de litígios, isso já foi objeto, inclusive, de observação bem rigorosa por parte da professora Mimoso. Eu não entendo a mediação como sendo uma resolução alternativa, mas muito pelo contrário. Eu entendo que a mediação ela se classifica como uma forma de autocomposição de conflitos. Por quê? Porque as pessoas que estão em conflito, em litígio, elas têm mecanismos de solução desses seus litígios, e um deles é a negociação, outro é a mediação, pelo qual nós vamos trabalhar. Então, não me parece que, em se tratando de pessoas capazes, o objeto do litígio ser um litígio de natureza disponível. Desde que haja um procedimento que respeite a isonomia, tempo e, sobretudo, a imparcialidade do agente mediador, eu não vejo como nós poderíamos chamar de alternativa. Por que não é alternativa? Porque, uma vez chegado à solução, à solvência do conflito, eu estou diante de uma situação que resolve definitivamente a controvérsia, inclusive a mediação, uma vez pactuada por escrito, ela se constitui de título executivo judicial, o que não extrajudicial, que também não leva à ideia de alternativa. A essa altura, nós temos mecanismos de solvência de litígios que não dependem do judiciário. Aliás, a ideia de negociação, de mediação, de soluções baseadas nas pessoas, ela é o que se chama de soluções multiportas, sendo que o judiciário ficará com a solução daquelas questões que exigem maior profundidade, exigem maior complexidade, e as questões penais. A mediação, como nós sabemos, ela foi objeto de duas diretivas da União Europeia. A primeira, a 2008/52, que trata da mediação em todo o território dos 27 membros, e a mediação com assistência à arbitragem nas relações de consumo, que já foi objeto, aliás, de manifestação hoje. Eu chamo de mediação processualizada porque eu entendo que a mediação deve e pode ser aplicada àqueles princípios constitucionais que se constituem no processo constitucional de solução de controvérsias. Por quê? A mediação é possível de se aplicar os princípios constitucionais da liberdade, porque a mediação é voluntária, o princípio da dignidade, porque significa que as pessoas vão resolver os seus conflitos de natureza mais substancial. A mediação envolve o estabelecimento do contraditório, presente no artigo 20 da Constituição Portuguesa. A mediação prevê o equilíbrio entre as partes, a aplicação do princípio da isonomia. A mediação prevê também, evidentemente, a aplicabilidade do princípio da ampla defesa, do acesso ao direito. Eu entendo que a mediação é muito importante, a presença do advogado, como a doutora Juliana acabou de dizer, o advogado é importante em todas as situações nas quais hajam direitos que podem eventualmente ser desrespeitados. Então, a importância do advogado. E a mediação está em linha direta com o princípio da duração razoável dos procedimentos. Então, por isso que a mediação tem uma ligação muito próxima com a Constituição. Daí eu desenvolvi este conceito, que é o conceito da mediação processualizada, constitucionalizada, um procedimento informal de auxílio às pessoas, e uma marca da mediação, que é o restabelecimento do diálogo. Muitas das vezes, as causas, ao chegar, mesmo nos tribunais arbitrais e em tribunais judiciais, o diálogo, muitas vezes, ele não é restabelecido, porque as pessoas estão num ponto de alto nível de adversariedade. Daí a importância
da mediação, porque só as partes é quem sabe exatamente qual é o seu direito. E daí a importância da mediação, porque ela contribui para que as partes possam identificar por si mesmas as melhores alternativas para a solução dos seus conflitos, e esta possibilidade de restabelecimento do diálogo contribui para benefícios de ambas as partes. A mediação em Portugal, ela tem elos de ligação no plano normativo. Primeiro, com o Código de Processo Civil Português, o artigo 273, na qual, estando uma causa em tribunal, se verificar a possibilidade de se resolver aquele conflito pela via da mediação, imediatamente eu tenho o que se chama de suspensão da instância, isto é, eu tenho a suspensão do processo e essa suspensão se faz automaticamente, independentemente de qualquer manifestação judicial, porque esta situação vai ser agora trabalhada por intermédio da lei de mediação, que eu vou trabalhar com ela no próximo PowerPoint, e uma vez alcançado o acordo, é possível que ele seja remetido para aquele juízo onde a causa havia sido instaurada. A mediação em Portugal, ela é regida pela Lei 29 de 2013, 19 de abril, fruto da transposição da Diretiva 2008, Direito da União Europeia, com essas características. Ela só pode tratar dos chamados direitos que admitem transação, isto é, os chamados direitos patrimoniais, muito embora também eu tenha a possibilidade de resolver algumas situações lá no direito de família e equacionar certas situações ligadas a direitos das partes. A mediação, ela prima pela confidencialidade, isto é, ela sempre transita em modo de segredo, é claro, ela é voluntária e ela estabelece a necessidade de que as partes tenham um consentimento, que esse consentimento no sentido de desenvolver a mediação seja esclarecido e informado. A igualdade, eu já falei, a imparcialidade do mediador é muito importante. É importante que não haja adversariedade, e, como eu disse, a mediação tem força executiva e, mais importante, a mediação tem o que eu chamo de regra de ouro, que é a participação ativa e direta das partes, segundo uma cláusula muito específica, fala de cada vez. Eu acho muito importante. E como considerações finais, eu, no meu trabalho escrito, eu vou desenvolver melhor essas situações, inclusive com auxílio de Karl Popper e de alguns outros filósofos, que eu vou tratar da autonomia da vontade, mas eu quero chamar a atenção de que a mediação ela não pode realmente ser mais chamada de resolução alternativa de litígios. A minha proposta é que ela se enquadre no contexto de uma autocomposição de litígios, porque, uma vez resolvido definitivamente o litígio, eu tenho como imediata benefício, de um lado, a diminuição da sobrecarga do judiciário, por outro, o caráter de preservação da autonomia pessoal, mas principalmente dos vínculos das relações pessoais. Esta manutenção dos vínculos das relações pessoais, ela, na mediação, ela é um dado de grande importância, porque normalmente quando se leva uma causa a tribunal, as pessoas estão umas de costas para as outras. Isto é, normalmente eu tenho um sentido de que alguém foi derrotado em tribunal, quando na mediação, uma vez desenvolvida segundo essas técnicas que eu desenvolvo, inclusive, no meu trabalho escrito, elas vão chegar num lugar de preservação dos vínculos das relações pessoais. Isso é muito importante, sobretudo nas questões envolvendo menores, envolvendo situações de família. E, por último, trata-se de um procedimento normativo, isto é, eu tenho regras próprias, regras de condutas próprias, essas que eu mencionei
na Lei 29 de 2013, mas principalmente é na mediação que eu tenho, sem nenhuma dúvida, o cumprimento desta regra democrática de ouro. Democrática de ouro. Um fala de cada vez, que muitas vezes as pessoas só querem falar, só querem dizer, querem falar o que aconteceu, querem reconstruir as suas hipóteses, as suas ideias e querem apontar as suas soluções. E muitas vezes isso não é possível na rigidez dos chamados procedimentos judiciais. Então, esta regra, um fala de cada vez, é realmente muito importante. Muito obrigado e bom congresso para Muito todos. obrigada, professor Fernando Horta. Foi um gosto ouvi-lo. E agora vamos aqui, ainda temos tempo, foi o último orador. Houve aqui algumas faltas no painel e eu, enfim, vou tentar, enfim, orientar ou pelo menos dinamizar aqui um pequeno diálogo. Não sei se vai haver aqui algumas questões. Eu, por acaso, tenho aqui uma observação e uma questão a colocar. Não queria ser, obviamente, a primeira a fazê-lo. Sou apenas aqui uma moderadora de painel. De qualquer das formas, pergunto à assistência ou a quem está online se querem aqui colocar alguma questão aos oradores, obviamente os presentes e aos ausentes que estão online, enfim, para que possamos aqui ter, enfim, um profícuo debate, ainda que seja pequeno, mas pronto, é sempre uma troca de ideias. Bem, eu Ora teria bem, uma pergunta, sim, uma pergunta exatamente para a senhora professora Maria João, que tratou de uma questão muito interessante, que é a questão da consciencialização das pessoas na solução e no conhecimento das técnicas de solução de conflitos. Isso parece que perpassa, inclusive, aquilo que a doutora Juliana também falou, acerca do conhecimento dessas técnicas. E a minha pergunta para a professora Maria João é assim, o que é que nós, profissionais do direito, podemos fazer para aumentar o arco de conhecimento das pessoas dessas diversas técnicas, né, que nós abordamos aqui no nosso painel, porque são elas que contribuem para solucionar uma série de situações, até porque há considerar que a justiça ela costuma ser muito cara. Então, o que nós podemos fazer, né? Nós, como profissionais? oh, professor, eu há pouco tinha dito que temos que começar a educar para a paz, não é? Para a pacificação social. E o grande problema é que eu tinha dito, e o professor sabe, porque é professor, enfim, também da faculdade, e sabemos que os currícula dos cursos ou das licenciaturas em Direito estão moldados e descritos como o direito substantivo e o direito processual. E, portanto, o direito processual, obviamente, a dinâmica dos tribunais, seja ele processo civil ou digamos, o contencioso administrativo, ou o que for, ou o processo penal, e depois temos o direito substantivo a aplicar. Ou seja, no fundo, ensinaram-nos que nós tiramos, evidentemente, uma licenciatura em Direito, temos aí várias saídas profissionais, mas uma é sempre a litigância. Estejamos nós como advogados, ou estejamos nós, evidentemente, como magistrados, ou inclusivamente como Ministério Público. E, portanto, o que significa que eu acho que tem que ser lá atrás, tem que haver campanhas, quer pelas autarquias locais, quer pelos governos, um comprometimento no sentido de dar informação às pessoas, porque as pessoas não sabem, nem todo o consumidor, nem todo o cidadão sabe quais são os seus direitos. Nós, os direitos, sabemos, obviamente, mas nós somos um nicho, uma parcela, obviamente, neste mundo. E, portanto, o que significa que tem que haver mais, no fundo, mais informação, difundir. Reparem uma coisa, dizer, na Constituição da República, enfim, portuguesa ou numa outra qualquer, está o direito de acesso à justiça, à tutela jurisdicional efetiva. Está bem? E o que é que o cidadão comum sabe da tutela jurisdicional efetiva? Não sabe, nem sabe o que é que isso significa, nem tem que saber. O que nós temos que de alguma forma, providenciar e que eu acho que as câmaras municipais, acho que as juntas de freguesia, e já estou aqui enfim, na orgânica autárquica nacional, ou seja, no sentido de termos que fazer aqui alguma coisa, e inclusivamente aos nossos alunos, nós os professores de faculdade, também
transmitirmos isto. Repare uma coisa, eu não conheço nenhuma licenciatura que tenha uma unidade curricular, licenciatura em Direito, tenha uma unidade curricular com resolução alternativa de litígio. Em Portugal. Em Portugal. Não há nenhuma que tenha resolução alternativa de litígio ou resolução extrajudicial de litígio. Não temos. Não temos. Temos isto em mestrado, temos isto em pós-graduação, temos em mestrado. Não temos é licenciatura. Vocês têm? Desculpe. No Brasil tem, muitas têm. Desculpe, ó Soutor, desculpe, eu estou-me aqui, pois, mas eu estou a falar dos cursos de Direito. Licenciaturas em Direito, não em solicitadoria. Em Direito nós não temos. Não temos. Portanto, se calhar seria bom termos, evidentemente, enfim, só em mestrados é que temos, às vezes nas pós-graduações, não sei como é no Brasil, mas já vou, evidentemente, perguntar aos que estão aqui, não temos. Portanto, as pessoas não sabem. Nem eles próprios, às vezes, sabem e se calhar deveríamos dar, e quando damos resolução extrajudicial de litígios, damos desde o consumo, damos desde a mediação, até inclusivamente na construção aos dispute board, aos comitês de acompanhamento. Enfim, temos aqui uma série de instrumentos preventivos, que não são de resolução extrajudicial, mas são preventivos, são mecanismos preventivos, para que não nasça o litígio, porque, enfim, se nós até, como eu costumo dizer, que a mediação e até os dispute board são a antecâmara da arbitragem. Antes temos um litígio e depois, se não funcionar a arbitragem, lá vamos nós para o judiciário, não é? Como vocês dizem no Brasil. Portanto, há aqui assim uma série de coisas e eu penso que está no ODS 4. Educação com qualidade. E a educação com qualidade começa, enfim, nos mais novos, não estou a dizer no primeiro ciclo, nem no segundo, mas se calhar no terceiro ciclo e depois na faculdade. Porque, obviamente, nós temos que dar ferramentas às pessoas. Repara, isto é um problema de literacia, não é? Literacia sobre os direitos. É fundamentais. Isto tem a ver, evidentemente, com a educação cívica, não é? Que agora se ensina também no liceu em Portugal. Portanto, se calhar, aí é que era se calhar o lugar, enfim, o primeiro lugar para o primeiro embate da pacificação social e de alguma sensibilidade nos direitos. Já agora, professor, e já que estamos aqui, eu fazia uma pergunta à professora Juliana, que está online. Oh, professora, eu ouvia falar aqui da nova reclamação pré-processual como meio alternativo de resolução de conflitos na justiça laboral, ou do trabalho. E o que eu lhe pergunto é, mas não era mais fácil vocês admitirem a figura da mediação laboral, em que, na verdade, esse acordo entre a entidade patronal, o empregador e o trabalhador, e depois a homologação desse acordo a que as partes chegavam. Repara uma coisa, eu sei que o empregador não quer nunca ir para a mediação laboral, não quer, porque é uma forma de protelar, obviamente, o processo e de ser o mais tarde possível, que não lhe interessa pagar a indenização que o trabalhador está a pedir, etc, etc. O grande problema é que eu estou aqui a pensar numa realidade nacional, eu até há pouco na minha intervenção referi isso, que era, mas por que não nós também termos um sistema, se calhar, de adesão das entidades, enfim, empregadoras, a uma mediação, quiçá, a uma arbitragem, e que de alguma forma tivéssemos aqui o trabalhador, sempre que quiser, evidentemente, explotar essa mediação laboral ou essa arbitragem, inclusivamente laboral, no sentido de depois termos, se for uma mediação, depois temos aqui um acordo, evidentemente que tem que ser depois homologatório para produzir efeitos equiparados à decisão. O que é que a doutora acha sobre este assunto e sobre esta realidade que existe aí no sul do país? Professora Maria João, esse tema em relação à mediação e arbitragem envolvendo relações de trabalho, ele é bastante antigo aqui no Brasil e houve um tempo em que tinha uma discussão muito grande se a mediação, se você fosse, por exemplo, procurar uma câmara de mediação ou de arbitragem, se esse acordo homologado na Câmara de Mediação ou de Arbitragem teria validade perante a Justiça do Trabalho para dar quitação, né? Então, isso foi antes dos anos 2000, mas existia toda essa discussão se, por exemplo, uma conciliação ali privada em alguma Câmara e etc., poderia simplesmente ser equiparada a uma sentença judicial. Depois de muitas discussões, isso foi superado no sentido de que
seria necessária a chancela da Justiça do Trabalho, mesmo tanto para mediação quanto para arbitragem, porque, claro, são institutos diferentes, um tem a autocomposição. Eu entendo, eu vejo com bons olhos a possibilidade, sim, da mediação, e o que eu posso observar é que esse nome, reclamação pré-processual, ele acabou sendo meio que uma inovação do que seria uma mediação pré-processual. Porque esse é um instituto. Exato, porque esse é um instituto, a mediação pré-processual, ela veio muito do direito coletivo, né? Então, no Brasil, para haver um dissídio coletivo, o dissídio coletivo é aquela discussão entre dois sindicatos. O Então, sindicato afinal, você já tem a mediação laboral. Isso, exato, exato. Então, assim, isso já existe, mas, claro, para entes coletivos, né? Então, poderia um sindicato chegar, né, no órgão competente da Justiça do Trabalho, que nesse caso é a segunda instância, quando a gente está falando de sindicatos, para pedir a mediação para chegar-se ali num meio termo para poder fixar as relações de trabalho que são, por exemplo, reajuste salarial, alguns outros benefícios que não são propriamente previstos ali em lei, mas a convenção coletiva ela faz lei das partes. Doutora Juliana, e diga-me uma coisa, e o empregador vai facilmente a esta reclamação pré-processual? Vai bem? Vai de livre vontade? Como é que é? Como é que está a posição do empregador? O empregador, se não quiser, não vai, e não vai haver mediação exato, nenhuma, ou, digamos, exato. ou processo nenhum. Professora Maria João, o que eu vejo é que os empregadores vão, sim, porque se o empregado está chamando, no mínimo, é interessante saber a razão pela qual aquele empregado está chamando para conversar. Só que, em termos práticos, o que eu já tenho notado é que a reclamação pré-processual, ela começa muito mais por iniciativa do próprio empregador. Por quê? E aí entra um tema que, né, a professora estava falando justamente com o professor Fernando, no sentido de divulgação disso, porque nós estamos aqui debatendo numa seara acadêmica uma possibilidade existente, mas mesmo para os colegas advogados, isso não é uma coisa que foi assim amplamente divulgada. Agora existe a reclamação pré-processual. Nós sabemos que estamos aqui em constante atualização e eu com os meus clientes eu quero sempre proporcionar as melhores soluções, mas não é algo que foi amplamente divulgado. Se não foi divulgado entre os advogados, quanto mais entre os trabalhadores. Então, em relação a isso, eu entendo pela necessidade, né? Como a professora até falou, uma educação cívica que tem que começar lá na base, etc. Porque no Brasil temos, nos cursos jurídicos, algumas matérias relacionadas com mediação e etc. e autocomposição, mas a nossa grade ela ainda é predominantemente relacionada com litígio, mas precisaria vir da educação básica, mas também isso haver uma maior divulgação pelos sindicatos, pela própria justiça, que é o órgão, né, divulgador, para que os trabalhadores saibam que existe essa possibilidade e se dirijam à justiça para poder fazer o pedido. Porque se o trabalhador pedir, é muito provável que o empregador compareça, ao menos empregadores sérios. Pode acontecer do empregador não ir? Sim, pode acontecer, mas se isso não ocorrer, é provável que o trabalhador ajuize a demanda trabalhista e o empregador vai ser obrigado a ir, tá? É isso que eu tinha de consideração. Nós em Portugal vamos ter que falar sobre isto e condendo para o futuro, evidentemente, refletirmos um pouco e, quiçá, eu vou chamá-la para o seu contributo. Está bem? Eu teria o maior prazer em conversar sobre o assunto, porque é muito interessante mesmo. É um prazer estar aqui debatendo esse tipo de tema nesse mais alto nível que a gente tem à disposição. Obrigada. Alguém quer colocar aqui alguma questão? Havia aqui outras questões, mas já sei que estamos mesmo em cima do encerramento das instalações da universidade. Vou-me despedir dos presentes e dos que estão ausentes, mas presentes online, obviamente. Foi um prazer. Até um dia destes, o professor até para a semana, a professora até um dia destes mesmo. Ora bem, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Amém. Vamos, só com eles? Podem ligar a câmera? Já se foram. Podia-me ter dito que a mim. Então vá.